Olá Pedro, seja bem-vindo ao Música em Casa. Bom dia, Micael. Eu gostava de nos contasse o teu início na música. Muito bem. O meu início da música foi, eu costumo pensar, foi o mais natural possível. O meu pai e ainda é o mestre da banda de música da minha terra, eu sou de Felgueiras. O meu avô já tinha sido o mestre da banda de música, portanto venho assim numa tradição de músicos na família, com tios e primos, etc. E eu, de facto, não há um evento que marque o meu início, porque eu habituei-me desde sempre a ouvir o meu pai a tocar clarinete em casa e eu fui começando aos poucos, com uma requinta, a requinta da banda. Eu lembro-me que tenho uma fotografia com 7 ou 8 anos a tocar requinta numa festa da escola e num casamento. Portanto, houve qualquer coisa que foi acontecendo. Ah, Quase por brincadeira, e uma coisa de querer imitar o meu pai, eventualmente. Ele fazia umas brincadeiras para mim, tocava as músicas dos desenhos animados ou alguma melodia popular, alguma coisa. E então fui começando até as partituras da banda começarem a chegar e os métodos de estudos e exercícios de clarinete, e aí já mais sério. Mas foi uma coisa muito natural, muito quase. E quando é que aconteceu essa mudança para o oboé? Eu, com 12 anos, punha-se a questão de, aí sim já um bocadinho mais seriamente, seguir a música ou não. Eu estudava clarinete no conservatório, na altura era o Conservatório Regional de Guimarães, e o meu pai ouviu falar de uma escola profissional de música que era a Artave, nas Caldas da Saúde, eh, e, um, e então o meu pai decidiu que eu iria fazer provas para essa escola, e fiz provas em clarinete, não fui admitido. No clarinete, então, a escola propôs ao meu pai que eu começasse com o oboé. Poderia começar com o clarinete, mas eu já tinha concluído o sétimo ano, teria que voltar teria que repetir o sétimo ano. E a possibilidade de entrar no oitavo ano no oboé era uma realidade. E então o meu pai pensou que, bom, vamos lá para o oboé, com muita pena minha, porque eu adorava tocar clarinete. Então comecei a tocar oboé já no oitavo ano na escola profissional com 13 anos, se não me engano. E como é que foi essa mudança? Foi fácil ou... Horrível. Eu gostava muito de tocar clarinete. E tinha esta coisa de seguir as pessoas que eu ouvia a tocar bem, tinha gravações em casa, o meu pai tinha um repertório de clarinete que eu ia por curiosidade, gostava de ler, etc. Estava muito animado, como grande parte das pessoas começaram como eu, estavam muito animadas com as coisas da banda, de fazer um solo, de ver esta passagem, aquela, tocar as adaptações, os arranjos das obras sinfónicas para a banda, etc. Um, mas então, quando comecei no Oboeste, fui um bocadinho, bom, com muito pouca vontade, é melhor dizer assim. E começou um bocadinho tremido, sem muita vontade. As coisas não correram bem no início, mas eu acho que toda a gente passa por um momento que às vezes pode ser por conhecer uma pessoa, por uma conversa, ouvir um disco, o que quer que seja, que de repente desperta em nós mais curiosidade. E pronto, eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que de repente me fez perceber que era possível, que era uma coisa muito bonita e que simplesmente eu tinha que aprender a gostar eventualmente e perceber onde é que estava a graça do oboé. E foi um professor que eu tive, o professor Saúl Silva, na Artave. E o que é que neste momento te fascina no oboé? Pode dizer que começou a fascinar no oboé? Neste momento, Sim, neste momento e também naquela fase. Começar... bom,
a forma como o instrumento pode cantar, a diversidade de cores que o instrumento consegue produzir, a forma como os compositores escreveram, de formas tão variadas, que conseguem fazer o oboé soar de maneiras tão diferentes, mas há ali um bocadinho que eu não consigo, a que eu não consigo escapar, é melhor dizer assim. Cada vez que ouvimos nem sequer vou falar do repertório do instrumento, mas vou falar da parte da orquestra, que é uma grande paixão que eu tenho, que é tocar em orquestra. Mas há sempre ali um bocadinho do oboé em qualquer obra que a gente ouve e ficamos cativados, porque não quero dizer sentimental, mas é alguma coisa, um cheirinho de qualquer coisa oriental, ou um bocadinho mais saltado e mais vivo. Mas a parte expressiva é aquilo que me cativa mais, de facto, a parte expressiva do instrumento. E há milhares de solos no repertório do instrumento que nos apetece tocar todos os dias. Acho que é esse lado do instrumento que me fascina mais. E foi, enquanto, ainda voltando à tab, ainda sabes quando é que foi o momento que as coisas começaram a andar e tu sentiste que realmente gosto do oboé e tenho Bom, jeito do oboé? uh, eu quando conheci este professor percebi que havia outras coisas. Mas foi um processo, lembro que o primeiro ano e meio com ele, lembro que as coisas andaram muito rápido. Houve ali 2 ou 3 fatores que eu acho que se combinaram. Foi eu descobrir o instrumento, ter outra sensibilidade para o instrumento, descobrir música e música muito bem escrita para o instrumento e ganhar, no fundo, ganhar paixão pelo instrumento. Ter descoberto aos pouquinhos que eu gosto muito de fazer isto e fazer cada vez mais. E eu acho que houve ali um período de 1 ano ou 1 ano e meio que as coisas foram muito, muito rápidas. Mas também como é a fase inicial, quer dizer, as coisas, todos os dias aparecem coisas novas e nós sentimos a evolução desta forma mais rápida. Mais tarde isso não acontece, provavelmente a evolução não é tão clara, mas lembro que houve ali uma fase de 1 ano e meio que de repente tudo fazia sentido e no fundo era provavelmente eu ter descoberto que gostava muito do instrumento, gostava mesmo muito de tocar ao bem. E como é que fazias depois na banda? Voltar, como é que foi essa mudança de voltar à banda no oboé? O que é que o teu pai dizia? Eu quando voltava à banda tocava mais ou menos o que desse jeito. Ok, então, pá, mas Durante algum tempo continuei a tocar clarinete e depois como eu estudei percussão também como segundo instrumento, então tocava percussão na banda, fazia os solos de oboé quando havia solos de oboé e de repente ia tocar timbalos ou bombo ou pratos, o que fosse preciso, e até cheguei a tocar saxofone alto também, que talvez portanto, passei ali. ias tapando tudo. Sim, tive umas quantas experiências na banda, é verdade. Clarinete, requinta, saxofone, oboé, corda inglês, timbalos, bem, foram alguns. E já na verdade tu tinhas a meta de ser músico de orquestra? Era uma paixão? Eu lembro desde muito cedo eu queria tocar numa orquestra. Mesmo quando tocava requinta e clarinete, o meu pai tinha muita música em casa. Eu acho que foi uma grande sorte que eu tive. Para além do meu pai ser músico, era a discografia do meu pai. Porque muito cedo eu habituei-me a ouvir, lembro de ouvir as sinfonias de Shostakovich que me deixavam muito emocionado, lembro de ouvir as aberturas do Tchaikovsky, lembro de ouvir a Rimsky-Korsakov, música forte, rápida, muito mexida, eram as coisas que me fascinavam quando era mais pequeno. E então eu fui sempre usando estes discos que o meu pai tinha em casa. Não, obviamente, se calhar com 10 anos não me fascinava Bach, o que fascina hoje. Mas os discos estavam lá e eu provavelmente em algum momento ouvi
basicamente tudo o que tinha em casa. Eram discos das seleções Reader's Digest, eram as coletâneas de Deutsche Grammophon, etc. Muita música de clarinete também, claro. Mas fui ouvindo, desde muito cedo, fui ouvindo música em casa, sim. E há algum CD que seja o teu CD de eleição nessa. Honestamente, é uma coisa que me ocorre várias vezes, pensar o que é que seria o meu CD de eleição, e honestamente não tenho. Não tenho, porque eu gosto muito de música, eu gosto muito de tocar música e gosto muito de tocar em orquestra, mas tentar perceber, olhar para trás e perceber um CD que eu gostasse, teria que escolher um compositor que eu gostasse, e dentro das obras desse compositor, uma obra que eu gostasse, e passaria pela música de câmara, pela música vocal, pela música sinfónica, pelo recital instrumental, o que quer que fosse, era muito complicado. Mas há dois compositores que eu acho que sinto qualquer coisa diferente, e confesso, que são o Bach e o Mahler. Pronto. Já me roubaste uma questão que ia-te fazer daqui a bocado. Desculpa. À vontade, à vontade. E há alguma assim, já agora em Bach ou em Mahler, alguma peça, alguma sinfonia que te. Não, bom, eu não consigo ficar indiferente a nenhuma das sinfonias do Mahler, assim como ouvir as sinfonias de Brahms e ter uma preferida é muito complicado, ainda por cima sendo oboísta. Pensamos na primeira está carregadinha de solos de oboé e é tão bonita de tocar, mas a segunda também, a terceira eventualmente tem menos solos de oboé e a quarta, mas são tão bonitas que é impossível. Com Mahler passa-se um bocadinho a mesma coisa, mas a quarta sinfonia de Mahler diz-me qualquer coisa especial. Se calhar é provavelmente por toque ao oboé, mas é tão rica, é tão, não sei, é diferente das outras todas, desde logo pela orquestração, não é? Mas melodicamente é tão rica, ele junta a parte vocal no quarto andamento, ainda por cima temos a voz com uma das canções que ele usou no Das Knaben von der Rohen. É tão rica aquela sinfonia, e a parte do oboé, cada vez que toco, eu basicamente arrepio-me. Só de pensar, por exemplo, na transição do terceiro para o quarto andamento, fico quase comovido. É realmente muito, muito bonito. E se for para o Bach, claro, mais uma vez, provavelmente tem que ver com tocar oboé, mas a Paixão de São Mateus, a Missa em Si menor, a Oratória de Natal, a Paixão de São João, quer dizer, são obras, qualquer cantata do Bach é lindíssima, e a música instrumental, as suítes para orquestra, etc. Quer dizer, é quase impossível dizer o que é que eu gostaria mais, mas se calhar vou pelos compositores. São boas escolhas. E voltando aos teus estudos, quando é que veio essas audições de orquestra? Porque eu lembro que nós temos falado já há uns tempos, há muito tempo. Tenho reparado, tenho falado muito de audições de orquestra, é verdade. Tem falado. Não, mas eu lembro que quando tu tivesse assim umas poucas audições seguidas, não foi? Eu lembro que falaste disso quando estávamos na Suíça, que foi tudo seguido. Sim, foi uma ocasião em que de repente apareceram muitas audições de oboé e todas muito próximas, pronto, e a ideia basicamente naquela altura foi, por que não tentar? É preciso tentar para conseguir. Mas correu logo tudo bem, não foi? Eu lembro de termos falado disso. A maior parte delas sim, sim, mas quer dizer, era uma altura em que eu acho que tive alguma sorte também, porque estava numa fase nos estudos, eu estava a acabar a minha licenciatura, portanto tinha o repertório, estava preparado, ou grande parte do repertório que as orquestras estavam a pedir, basicamente estava a trabalhá-lo, e numa base regular, porque eu sabia o que é que queria fazer e os planos daí para a frente não eram estes, mas era uma parte do plano, seria trabalhar em orquestra.
E então, basicamente, inscrevi-me para tudo o que ia aparecendo e esperar que a sorte também estivesse do meu lado e garantir que da minha parte ia fazer tudo para que corresse bem, claro. E depois qual foi a razão da escolha da Da, orquestra? da Gulbenkian. Sim. Ah, ah, qualquer uma delas seria uma boa escolha. Aquela que me parecia que naquela altura tinha uma programação mais interessante, que me entusiasmava mais, era a Orquestra Gulbenkian. E nem sequer eu tinha ganho um lugar de primeiro oboé na Orquestra Sinfónica de Sevilha, portanto, e ganhei o lugar de segundo oboé como na Orquestra Gulbenkian. Portanto, provavelmente era mais entusiasmante tocar primeiro oboé do que segundo, e sobretudo naquela fase em que eu queria mesmo tocar primeiro oboé. Mas olhando à programação das orquestras, eu achei que seria a programação com que eu mais me identificava. Lembro que eu tinha ganho também a audição para segundo oboé na Orquestra Sinfónica Portuguesa e a orquestra faz muita ópera. E por muito que eu goste de ópera, é um trabalho diferente do trabalho sinfónico. Sim. E eu pessoalmente identifico-me mais com o trabalho da orquestra sinfónica do que com o trabalho de ópera. Embora adoro ópera e de cada vez que toco ópera fico muito, muito contente. E, e já estás na Gulbenkian há quantos anos? Já são uns valentes, não? Há 20, vou completar 20 anos em setembro. 20 anos. É bastante, é bastante. É muito tempo, sim. Mas uma das coisas que eu gosto de ti é que, eu, por exemplo, muitas vezes às vezes que eu vou à Gulbenkian, muitas vezes ouve-se um oboé a estudar. Mas muitas vezes, e és quase sempre tu. E a minha questão é, tu fazes isso, é motivacional. A minha questão é, como é que se aguenta tantos anos com esse foco e essa... É responsabilidade ou é só e é também paixão e que há muita gente que eu conheço que depois com o lugar fica, mesmo que seja a fazer o que seja. Os meus colegas também estudam muito. Sim, sim, não estou a falar Estão- sim, estou a Os falar meus em outras colegas orquestras e outros sítios, nem em Portugal, em outros sítios. Por exemplo, eu vou contar o caso quando eu estava na Alemanha, que tive prático, não é? E, sim, o meu naipe, sem ofensa, o ensaio acabava a sexta, depois usava uns dois e se voltasse a segunda, lá é aqueles dias ah, não se pegava. Nem, mas isso claro. é, Ah, há uma coisa, é claro que nós, quando ocupamos um lugar assim, há um bocadinho, nem precisas que te digam tens que estudar, não é? O repertório é tanto, todas as semanas tocamos repertório diferente. Isso implica prática, as questões técnicas do instrumento, do nosso corpo, etc. Mas mais que isso tudo, e é o que eu costumo dizer, sobretudo aos meus alunos, o fator automotivação deveria ser para mim o mais presente sempre. A motivação externa é claro que é boa e a motivação pode ser de vários géneros, o repertório que estamos a tocar, o maestro ou solista com quem vamos tocar, os nossos colegas, a interação com eles, etc. São questões que nos motivam sempre. Mas mais que isso tudo, eu acho que tem que haver qualquer coisa cá dentro que não nos permite baixar a guarda, vamos dizer assim. E que temos que estar constantemente com este drive, com esta coisa de eu quero fazer bem e quero fazer bem todos os dias. O outro lado é a paixão, quer dizer, quando fazes aquilo que gostas, obviamente queres fazer bem. E eu, por enquanto, e eu acho que nos próximos tempos vai ser assim, eu gosto muito daquilo que faço e gosto de fazer bem. Nem sempre corre como a sim. gente quer, mas é uma coisa natural. Mas tu achas que acontece muito que as pessoas perdem a paixão ao que fazem e daí Eu baixa? acho que há uma coisa que quer dizer, que nós vamos observando também.
nós nem sempre temos a mesma capacidade para estudar, e isto é transversal. Eu tenho 40 anos e sei que pode, quando temos 18, 20, 25, não importa, há momentos em que estamos mais dispostos, mais disponíveis para trabalhar, e momentos em que estamos simplesmente o nosso corpo, a nossa cabeça não está a funcionar tão bem. Sinto que isso pode pesar um bocadinho, mas bom, temos que avançar, temos que continuar, temos que fazer melhor, temos que aprender também um bocadinho a lidar com o erro. Acho que é importante nós sabermos lidar com o erro. É mais fácil para uns do que para outros, mas a vida tem que seguir. Eu estive recentemente com 2 músicos, que um faz música eletrónica e outro faz música de jazz. E falei com eles disso do erro. O que eu notava neles é que eles, soa mal dizer isso, mas são mais felizes em palco que nós. O feliz não é bem assim, mas soa mal, não é? Mas porque eles não têm medo desse erro. Ou seja, às vezes usam esse erro para fazer novas coisas. Não achas que nós somos muito... Vivemos muito com esse medo do erro? Constantemente. E que as pessoas pensam desse erro? Acho que sim. Acho que tens razão. Mas acho que quanto mais pensarmos no erro, maior é a nossa possibilidade de falhar. Sim, sim. Eu acho que a nossa vida profissional gira em torno de uma coisa, a música. Por muita preparação que nós façamos, escalas, etc., essa parte que tu dizes que me vens sempre a estudar, é tudo, é tudo acerca da música, é a mensagem que nós queremos passar. E o estar feliz ou não estar feliz em palco, uma coisa que eu acho que se gostarmos daquilo que fazemos, vivemos sobretudo num estado de felicidade. A tensão é natural, porque o trabalho é exigente, como somos performers, portanto a nossa vida é estar no palco e tocar para outras pessoas. A exigência vem do momento, da nossa correção, da leitura da partitura, de obedecer e reagir às indicações do maestro ou aos movimentos e ideias dos colegas, etc. São muitas coisas a acontecer, é feito em tempo real. É natural que aconteça, mas a felicidade tem que lá estar. E há momentos... Tu fizeste connosco, desculpa, fizeste a terceira de Mahler connosco há pouco tempo. Não fizeste. Mas foi a primeira vez que eu toquei a terceira de Mahler. Conheço a sinfonia, mas foi a primeira vez que eu toquei. E estava muito, muito ansioso para tocar. Porque eu acho que quanto mais gosto da música, mais difícil se torna para mim tocar. No sentido de vontade. É muita exigência, é muita coisa, muitas ideias para pôr em prática. Sabemos o que é que queremos ouvir, conhecemos mais ou menos a partitura e sabemos o que é que está a acontecer em cada sítio, e portanto há muitas coisas a ocorrer no primeiro ensaio, muita atenção, etc. A questão é que quando chegas ao concerto, se conseguimos desligar o suficiente para não perder a atenção e desfrutar da música a 100%, e isso aconteceu. Usei este caso porque foi das obras que toquei recentemente, que nunca tinha tocado e tinha muita vontade de as tocar. Se nós conseguimos desligar um bocadinho essa parte, de facto, podemos ser muito felizes no palco. Muito, muito, extremamente felizes no palco. Se conseguimos realmente... as coisas vão correr melhor se nós percebemos aquilo que estamos a fazer, o nosso papel, e desfrutar da música que estamos a tocar. Sim, a questão é o que tu dizes, eu acho que quando vivemos, e eu também já me aconteceu isso, em mini solos, porque eu tenho muitos solos, né? Mas em pequenos solos, dou-te o exemplo há uns anos quando fiz a nona de Beethoven, aí está, que tem um solo. Sim. Aí tem solo. Mas os primeiros, fizemos uma turnê da nona de Beethoven, mas eu digo, os primeiros concertos não vivi. Estava... Só depois é que pensei, então, mas tocaste uma sinfonia que há tantos anos tu estás a estudar para este solo, não é?
Exato. e não o vives, só ultimamente, quando já passou os solos, é que eu, uau. E como é que se vive com isso? Tu tocas, tens solos, aí está, 20 anos, é muita coisa, muito. Como é que lidas com essa ansiedade em palco? Ainda sentes ansioso para isso, para os solos, ou já... Sim, claro que sim, claro que sim. Eu acho que no momento em que deixar de sentir essa ansiedade ou nervosismo, isto perde a piada. Eu acho que faz parte, a adrenalina tem que subir e nós temos que sentir tudo. Aprender a controlar, eu acho que é a grande dificuldade, mas o nervosismo está lá. E o aprender a controlar, para mim, depende de uma coisa sobretudo. A minha experiência pessoal diz-me que quando eu estou preparado e naqueles 2, 3 minutos antes de entrar para o palco, se eu pensar que fiz tudo o que tinha que fazer, eu sei o que é que vou fazer e sei quando e com quem, as minhas probabilidades de sucesso são maiores. Mas eu tenho que entrar para o palco com esta serenidade. Se eu não estou tão preparado, obviamente vou estar mais nervoso. Não quer dizer que não vão acontecer erros, mas a autoconfiança é superior. E isso muitas vezes é determinante no nosso desempenho na orquestra. Sim. Epá, os erros vão acontecer, é claro que sim. Um momento de distração, de repente a cabeça vai para outro lado qualquer e Já está. não correu bem, não respiraste bem, não colocaste bem, etc. Tens um problema de afinação, um ataque que não vem, são coisas que podem acontecer, é claro. Mas se conseguir ter este capital de confiança de que estou bem preparado e sei o meu papel e sei a parte que estou a tocar e sei me situar na obra, a cada momento da obra, provavelmente tenho mais possibilidade de fazer um concerto bom. Sim, e ainda outra questão, há pouco falaste que o tema das audições tem sido muito falado. Eu também noto isso, mesmo nos meetings que tenho feito, nos lives, muitas questões, as questões que me chegam têm tudo a ver com, tudo não, mas 70% são audições, como estudar para a audição, o que fazer numa audição. E a minha questão, por exemplo, tu, desde novo, tinhas na cabeça vontade de ser músico de orquestra, não é? Tu achas que hoje em dia toda a gente tem essa vontade ou é uma coisa que somos influenciados? Porque há tanta coisa que se pode fazer com música, mas somos todos... Cada pessoa desenvolve a sua própria personalidade e o gosto pelo repertório. Atenção, eu adoro fazer música de câmara. Gosto muito de tocar a solo com a orquestra. Não, são duas coisas que eu adoro fazer, assim como gosto de dar aulas. Mas é preciso ter qualquer coisa cá dentro que nós percebamos que nos identificamos com uma determinada área. Eu acredito que há pessoas que gostam de fazer, sobretudo, vamos dizer, música moderna, com eletrónica, etc. E têm esse bichinho e são mais felizes aí. Outros que provavelmente gostam mais de fazer música de câmara e preferem ter uma carreira de freelance, música de câmara, com um ou dois ensembles fixos que possam garantir uma temporada e por aí explorar o repertório dessa formação. Quer dizer, acredito que cada um tem um determinado objetivo. O meu é este e cada pessoa, eu acho que é muito importante que sejam felizes com o que fazem. E acredito também que há pessoas que não gostam de tocar em orquestra, porque é, pode ser inibidor da tua personalidade muitas vezes. Podes ter um determinado gosto a fazer uma frase e o maestro diz-te simplesmente não quero assim. Ok, então vamos tentar negociar sempre que possível. Vá. Mas achas que os jovens músicos, não só oboístas, têm noção do que realmente gostam ou do realmente os fazem felizes em palco? Ou muitas vezes buscam a audição da orquestra porque Porque toda a gente faz isso. toda a gente estuda-se para ser músico de orquestra e muitas vezes não é isso,
se calhar estudam e não é isso que os faz realmente felizes, que são mais felizes a tocar música moderna, música. Achas que. Eu acho que eles têm que deviam ser sensibilizados para todas as possibilidades, ou pelo menos deveriam conhecer realidades diferentes. Mas têm que perceber desde bastante cedo o que é que implica cada uma delas. Há coisas que são transversais, a manutenção da tua forma física, a tua prática individual, etc., a questão de estares em palco, são transversais a qualquer área. Mas eu acho que as escolas fazem um bocadinho isso, porque normalmente as escolas têm uma orquestra sinfónica, certamente, muitas vezes passará também a experiência pela orquestra de sopros, e a música de câmara, felizmente, em Portugal, é uma área com que nós somos confrontados desde muito cedo, desde o início da nossa prática instrumental. Basicamente, nós temos aulas de música de câmara, e portanto eu acho que as pessoas pouco a pouco deveriam perceber. A orquestra é um objetivo para quem gostar de tocar a orquestra, simplesmente. Da forma que as coisas estão, o mercado da música de câmara, como tu sabes muito bem, não é um mercado fácil, e sobretudo em Portugal, que temos um mercado relativamente pequeno. Portanto, eu acho que as pessoas se vão refugiando também muitas vezes no que é possível. Muitas vezes não é o que queremos, é o que é possível. Sabendo que as orquestras também não é assim tão possível, não é? Perdão? Sabendo que as orquestras também não é assim tão possível para. As orquestras são muito poucas. Música. Sim, as orquestras são muito poucas. Para a quantidade de músicos que formamos, então é realmente muito pouco. Nós vamos dizer, temos gente suficiente para preencher lugares provavelmente no dobro das orquestras que temos, e vemos isso pela necessidade que as pessoas têm de sair de Portugal. Vemos a quantidade, a propósito do vídeo que fizeste com 10 jovens oboístas que nem todos estão fora de Portugal, acho eu. Não, nem todos estão. Só dois. O Roberto não está E o Luís. e o Luís, mas todos os outros estão. Portanto, isto é uma pequena amostra daquilo que temos. Estes são os que estão e que já estão a trabalhar. Temos podemos dizer, dezenas de oboístas que estão a estudar fora, neste momento, e temos muitos mais a sair nos próximos anos. Portanto, temos classes cheias nas escolas superiores, temos classes cheias nos conservatórios e escolas profissionais. Claro que se justificava haver mais orquestras em Portugal, claro que justificava haver um circuito de música de câmara, de festivais, etc., mais presente, mais ativo, mas pronto, a realidade é que é. Temos que ser provavelmente nós a mudar e esperar que as gerações que vêm a seguir façam mais ainda. E eu acho que já sei a resposta, mas tens algum momento mais especial em palco? Tenha sido um momento. Acho que não deves ter muitos, que é sempre a resposta, mas se há um momento que te tenha ficado. Parece que estou parece um ancião a falar, mas não vejo ainda assim, quer dizer, em 20 anos, como deves imaginar, há muitos momentos, há muitas obras, muitas pessoas com quem toquei. Tenho tido algumas experiências também com outras orquestras e são muito especiais. Eu diria que relativamente recentemente, a minha experiência com o Daniel Barenboim e o West Eastern Divan, a turnê que fiz com 11 concertos em Salzburgo, o Festival de Lucerne, Berlim, a América Latina, e depois a segunda turnê nos Estados Unidos, em Washington, Chicago, Carnegie Hall, Nova York, Los Angeles, etc. Aquela turnê em particular foi muito especial. Pronto. Das últimas experiências que tive, porque para além do repertório de tocar o Le Tombeau de Couperin, Mamet Loa, o Dom Quixote, a Quinta de Tchaikovsky, 11 concertos a fazer aquilo com
mais de 30 mil quilómetros de avião pelo meio. Foi especial. Não há nenhum momento especial, mas foi basicamente quase um mês de algum stress, mas de grande felicidade, vamos dizer assim, por tocar nos sítios onde toquei e com o músico que é dirigir e o repertório que era, claro. Mas tenho tantas experiências, sei lá, tocar com Kirill Petrenko, com Fábio Luisi, quer dizer, é injusto estar a nomear maestros porque vou-me esquecer de tanta gente, os solistas com quem toquei, sei lá, José Pekka Salonen, cada vez toquei com o nosso mestre titular, por exemplo, com o Lorenzo Viotti, com quem tu já tocaste e conheces muito bem. Quer dizer, cada momento, cada concerto tem o seu momento, vamos dizer assim. É melhor assim. E tu tens algum sonho que tenhas ainda por realizar? Há algum... Temos sempre. Eu acho que temos sempre. Eu acho que provavelmente, como grande parte, pelo menos das pessoas da minha geração, quando tínhamos 15, 16 anos, 18, gostávamos de tocar na Filarmónica de Berlim. Porque era a nossa orquestra. Houve uma pessoa que tocou, o Abel, claro. Mas não sei, eu continuo. Estás com ele ainda, na Artava? Nós vivemos juntos. Vivemos juntos, estudamos juntos, fizemos muita música de câmara e por acaso no concerto em Washington, desta turnê que estava a falar, estivemos uma noite juntos. Não sei, quando olho para a frente há tanto repertório que gostaria de tocar ainda, sem ter que sair daqui, há tanto repertório que gostava de tocar, tantas pessoas com quem ainda não toquei, tantos mestres com quem ainda não toquei, que adorava pelo menos ter uma experiência. Sei lá, o repertório de ópera que não toquei, que adorava tocar ainda. Nós fazemos muito pouca ópera, fazemos 1, 2 produções por ano. Aí há muita coisa para fazer ainda. Se me perguntas, gostava de tocar noutra orquestra? Sim, talvez possa fazer. Posso fazer? Sim, eu acho que há momentos na vida para tudo e neste momento com a minha família tocar numa orquestra onde eu gosto muito de tocar e uma orquestra que pode tocar muito bem, acho que sou feliz a fazer aquilo que faço, honestamente, e vou continuar a ser chatinho a tocar antes dos ensaios e nos intervalos a ser chatinho para os colegas porque continuo a ter o bichinho de tocar todos os dias e tentar tocar o melhor que consigo. Olha, Pedro, quero te agradecer por termos conversado, gostei muito. Já não falávamos há uns tempos, já. Sim. A última vez que estivemos juntos, acho eu, foi a ver um jogo de futebol, foi na Suíça, Sporting Porto. Foi a Sporting Porto, estávamos a tocar e por acaso calhou um Sporting Porto com o Tiquinho Soares a marcar 2 golos, se não me engano. Dessa noite. Com o André, sim. Olha, obrigado Muito mais bem. uma vez. Obrigado, Miquel, e boa sorte e parabéns pela iniciativa. Obrigado.